A cocaína é uma droga estimulante extraída das folhas da planta Erythrocilum coca, originária das regiões andinas da América do Sul. Ao longo da história, essas folhas foram usadas em práticas culturais e medicinais por diversas populações indígenas. No entanto, o uso recreativo e abusivo da cocaína surgiu em meados do século XIX, quando cientistas conseguiram isolar o alcaloide puro da planta, reconhecendo seus efeitos estimulantes e anestésicos. Desde então, a cocaína tem sido utilizada em contextos médicos limitados, como anestésico local em algumas cirurgias, mas o principal uso hoje é recreativo, causando sérios problemas de saúde pública. Quando uma pessoa consome cocaína, seja inalada, fumada, injetada ou ingerida, ela rapidamente entra na corrente sanguínea e alcança o sistema nervoso central, SNC, onde exerce seu efeito principal, estimular intensamente o cérebro. Em termos bioquímicos, a cocaína atua bloqueando a recaptação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e norepinefrina nas sinapses, espaços entre os neuroníons. Normalmente, após um neurotransmissor ser liberado e transmitir uma mensagem entre os neuroníons, ele é recaptado para ser reutilizado, ou que regula os níveis de excitação e comunicação no cérebro. No entanto, ao inibir essa recaptação, a cocaína faz com que esses neurotransmissores fiquem ativos por mais tempo, causando uma estimulação intensa e prolongada dos circuitos de recompensa e prazer do cérebro. O efeito imediato mais conhecido da cocaína é a sensação de euforia, autoconfiança e energia elevada, que ocorre devido ao acúmulo de dopamina. Esse neurotransmissor está profundamente ligado aos sentimentos de prazer e recompensa, sendo o principal responsável por estimular comportamentos que o organismo identifica como agradáveis. É esse mecanismo que torna a cocaína extremamente viciante, e ao ativar repetidamente o sistema de recompensa, o cérebro começa a associar o uso da droga com sensações de prazer intenso, levando à necessidade crescente de repetição do consumo. Além da euforia, o uso da cocaína gera diversos efeitos físicos e comportamentais. Inicialmente, uma pessoa pode experimentar aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada e dilatação das pupilas, assim como um aumento na atividade física e mental. Essa combinação de efeitos estimula o sistema cardiovascular de maneira intensa e pode ser perigosa, pois aumenta o risco de problemas como infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVCs, mesmo em jovens e pessoas sem histórico de doenças cardíacas. Outro efeito notável da cocaína é o impacto sobre o humor e o comportamento. Enquanto está sob efeito da droga, uma pessoa pode exibir impulsividade, agressividade e, muitas vezes, atitudes de risco. Isso ocorre devido ao efeito da dopamina e da noradrenalina, que, além de promoverem euforia, alteram os processos de julgamento e controle inibitório no cérebro. Com o uso clássico, o organismo se adapta ao excesso de dopamina, promovendo a produção natural desse neurotransmissor e levando a uma diminuição do prazer em atividades que antes eram satisfatórias. Esse efeito é conhecido como anedonia e é uma das razões pelas quais os usuários experimentais de cocaína relatam sentir-se deprimidos e desmotivados quando não estão sob o efeito da droga. O uso prolongado e repetitivo da cocaína também afeta a saúde mental de forma grave. Muitos usuários comuns desenvolvem problemas psiquiátricos, como ansiedade, paranoia e até sintomas psicóticos, que se manifestam por alucinações e delírios. Isso ocorre, em parte, devido ao impacto da droga nos neurotransmissores excitatórios, que podem sobrecarregar certas regiões do cérebro, alterando a percepção e o comportamento. Do ponto de vista físico, os danos são igualmente severos e podem se manifestar em diversos sistemas do corpo. O sistema cardiovascular, como já mencionado, é altamente afetado, mas o sistema respiratório também sofre, especialmente em usuários que fumaram cocaína, como o crack. Uma substância prejudicial ao tecido pulmonar pode causar problemas crônicos. Já a cocaína inalada causa danos ao septo nasal e pode levar à perfuração dessa estrutura devido ao efeito corrosivo da droga. Além disso, o sistema gastrointestinal também é impactado, com maior risco de úlceras e isquemia intestinal. A dependência de cocaína é extremamente difícil de tratar, pois afeta profundamente o sistema de recompensa do cérebro. Para muitos, a busca incessante pela euforia inicial gera um ciclo de dependência que exige tratamento especializado, que pode incluir terapia cognitivo-comportamental e suporte psicológico contínuo.
Como a abstinência de cocaína não causa sintomas físicos intensos, diferentemente de substâncias como álcool ou opioides, o maior desafio do tratamento é lidar com o desejo psicológico de consumir a droga e com os sintomas emocionais, como depressão e ansiedade. Por fim, é importante ressaltar que a cocaína tem um alto custo para a saúde física, emocional e social. Os usuários de cocaína frequentemente enfrentam dificuldades familiares, financeiras e profissionais devido ao impacto da droga em suas vidas. A recuperação é um processo longo, mas possível, especialmente com um sistema de apoio e tratamento adequado. Os efeitos do uso de cocaína não variam de acordo com a frequência e intensidade do consumo, podendo ser divididos em curto e longo prazo. No curto prazo, os efeitos surgem logo após o uso e geralmente duram entre alguns minutos e 1 hora, variando conforme a forma de consumo, seja inalada, fumada ou injetada. Já os efeitos de longo prazo estão associados ao uso contínuo e frequente da droga, o que pode causar sérios danos físicos e psicológicos. No curto prazo, os efeitos da cocaína são principalmente estimulantes. Ela promove uma intensa sensação de euforia, aumento de energia, motivação e autoconfiança. Esses efeitos ocorrem devido ao aumento repentino dos níveis de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Em paralelo, a cocaína causa uma melhora nos danos cardíacos, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas e redução do apetite. Entretanto, esses efeitos vêm acompanhados de um aumento do risco de ataques cardíacos e derrames, pois o sistema cardiovascular é extremamente sobrecarregado. Além disso, alguns usuários relatam ansiedade, paranoia e inquietação durante o uso, o que pode levar a comportamentos impulsivos ou arriscados. Outro efeito importante de curto prazo é o efeito rebote, que ocorre quando a euforia inicial passa, deixando o usuário em um estado de cansaço extremo, irritabilidade e, muitas vezes, tristeza profunda. Esse efeito pode levar ao uso repetido em busca da mesma sensação de prazer, criando o risco de dependência. A longo prazo, os efeitos da cocaína tornam-se mais devastadores, tanto para a saúde física quanto mental. O sistema cardiovascular é um dos mais afetados. O uso contínuo da droga aumenta muito o risco de problemas cardíacos, como infartos e arritmias. Usuários que fumam cocaína, na forma de crack, por exemplo, estão sujeitos a danos graves nos pulmões, que podem levar a doenças respiratórias crônicas. A via de administração também impacta a saúde, por exemplo, ao ser inalada, a cocaína pode danificar as narinas e o septo nasal, causando perfuração da cartilagem do nariz. Os usuários que injetam a droga, por sua vez, estão expostos a infecções devido ao uso de agulhas contaminadas, como hepatites e HIV. No nível psicológico, o uso prolongado de cocaína altera o funcionamento do sistema de recompensa do cérebro, o que leva à chamada anedonia, ou seja, uma dificuldade em sentir prazer nas atividades cotidianas. Esse efeito ocorre devido à sobrecarga dos circuitos de dopamina, que se ajustam ao excesso e acabam diminuindo a produção natural desse neurotransmissor. Como consequência, muitos usuários científicos desenvolveram quadros de depressão, ansiedade e isolamento social. A longo prazo, a cocaína pode desencadear episódios psicóticos, que incluem alucinações auditivas e visuais, bem como paranoias intensas. Além dos danos físicos e psicológicos, o uso continuado de cocaína afeta qualidades na vida social, profissional e familiar dos usuários, uma vez que a dependência da droga pode levar a uma perda de interesse em compromissos diários, abandono de responsabilidades e problemas financeiros. Os efeitos a curto e longo prazo da cocaína revelam o alto potencial de dano dessa substância. A droga gera consequências que podem se tornar irreversíveis, exigindo, portanto, tratamento e suporte profissional para a recuperação. A busca por ajuda pode ser solicitada, mas é o primeiro passo para restaurar a saúde e o bem-estar. Os sinais de dependência da cocaína incluem uma combinação de mudanças comportamentais, emocionais e físicas que afetam profundamente o usuário e seu ambiente.
Como uma droga altamente estimulante e viciante, a cocaína age no sistema de recompensa do cérebro, provocando uma sensação intensa de prazer e euforia, o que leva ao uso repetitivo e, em muitos casos, ao desenvolvimento da dependência. O primeiro sinal de dependência geralmente não é o uso contínuo da cocaína, mesmo quando o indivíduo regularmente os efeitos negativos. Inicialmente, uma pessoa pode consumir uma droga esportiva para se sentir mais alerta, confiante ou social, mas, com o tempo, isso evolui para um uso mais frequente, marcado por uma necessidade crescente de sentir os efeitos eufóricos da substância. Essa mudança costuma ocorrer porque o cérebro passa a se adaptar à cocaína, necessitando de doses maiores para alcançar o mesmo efeito, conhecido como tolerância. O desejo intenso ou fissura pela cocaína é outro sinal claro de dependência. Os usuários relatam uma vontade incontrolável de consumir uma droga, especialmente em situações que desencadeiam essa vontade, como estar em locais, momentos ou com pessoas associadas ao uso. Esse desejo pode levar o indivíduo a desconsiderar compromissos, responsabilidades e até relações pessoais, tudo na função de conseguir uma droga. Esse comportamento é reforçado pelo sistema de recompensa do cérebro, que passa a associar a cocaína com uma necessidade fundamental, apesar das consequências negativas. Entre os sinais comportamentais, destacam-se mudanças bruscas de humor e comportamento impulsivo. O usuário de cocaína pode apresentar uma euforia momentânea enquanto está sob o efeito da droga, seguida por períodos de irritabilidade, inquietação ou até paranoia quando o efeito passa. Esse ciclo emocional é desgastante tanto para o usuário quanto para quem convive com ele, e muitas vezes resulta em afastamento social, conflitos familiares e dificuldades no trabalho. Uma pessoa tende a se isolar, evitar amigos e familiares, ou procurar companhias que incentivem o uso da droga, ou que aprofunde ainda mais o ciclo de dependência. A dependência de cocaína também é marcada por sintomas físicos e psicológicos durante a abstinência. Embora a abstinência de cocaína não cause sintomas físicos tão intensos quanto os observados com outras drogas, como o álcool ou opioides, ela gera efeitos psicológicos profundos. O usuário pode sentir depressão intensa, ansiedade, insônia e fadiga, o que dificulta a interrupção do uso. Descrevemos muitas sensações de vazio ou tristeza profunda ao tentar parar de usar cocaína, um efeito causado pela queda brusca de dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, que o cérebro já não produz naturalmente em detalhes normais devido ao uso contínuo da droga. Outro sinal importante de dependência é o abandono de interesses, atividades e responsabilidades. Uma pessoa dependente de cocaína tende a negligenciar atividades que antes lhe davam prazer, como hobbies, esportes ou convívio com familiares e amigos. Essa mudança ocorre porque a droga toma um papel central na vida do indivíduo, que passa a priorizar o consumo sobre outros aspectos importantes da vida. Com o tempo, uma pessoa pode enfrentar dificuldades financeiras devido ao custo elevado da cocaína e ao comprometimento de sua capacidade de trabalhar ou estudar regularmente. Em muitos casos, a dependência da cocaína leva a riscos mais altos de comportamento impulsivo e perigoso. Aumenta-se a probabilidade de envolver-se em atividades ilícitas para obter a droga, bem como comportamentos que colocam a segurança física e emocional em risco, como relações sexuais desprotegidas e direção sob o efeito da substância. O uso contínuo de cocaína causa danos severos à saúde física, como problemas cardíacos, infecções e danos neurológicos, ou que agrava a situação e eleva os riscos para o usuário. Detectar esses sinais precocemente pode fazer a diferença. Reconhecer que uma pessoa ou você mesmo pode estar com problemas com a cocaína é o primeiro passo para buscar ajuda. Intervenções terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar a identificar os gatilhos e desenvolver estratégias para lidar com o desejo intenso pela droga. Além disso, grupos de apoio e aconselhamento psicossocial oferecem suporte emocional necessário para enfrentar a dependência. A cocaína afeta não apenas o usuário, mas também todo o núcleo familiar, criando uma série de problemas emocionais, financeiros e relacionais. Essa droga, altamente viciante, altera o comportamento, o humor e as prioridades da pessoa, gerando uma série de consequências para aqueles que convivem com ela, especialmente familiares.
Para as famílias, o impacto pode ser devastador, conduzindo uma jornada intensa e dolorosa que afeta a todos os envolvidos. Um dos primeiros efeitos da dependência de cocaína em uma família é o desgaste emocional. Familiares passam frequentemente a conviver com uma montanha-russa de emoções, incluindo tristeza, raiva, frustração e preocupação constante com o ente querido. O comportamento imprevisível e, muitas vezes, agressivo do usuário de cocaína pode resultar em conflitos familiares e instabilidade no lar, com manifestações recorrentes, em alguns casos, até violência doméstica. Esse ambiente afeta a todos, especialmente crianças, que podem desenvolver ansiedade, depressão e problemas de comportamento devido ao ambiente assustador em que vivem. Outro problema frequente é o impacto financeiro. A dependência de cocaína é uma condição cara, pois o uso recorrente exige cada vez mais detalhes da droga para que o usuário sinta os efeitos iniciais. Com o tempo, muitos usuários começam a gastar grandes somas de dinheiro para sustentar o vício, causando dificuldades financeiras para toda a família. Em alguns casos, o usuário pode acabar pedindo dinheiro emprestado de parentes, acumulando dívidas ou até roubando itens de valor para financiar o consumo. Esse desgaste financeiro aumenta ainda mais o estresse familiar e pode comprometer a segurança financeira e o bem-estar de todos os membros. A confiança e os laços familiares também são seriamente afetados pelo uso de cocaína. O usuário frequentemente recorria a mentiras, manipulações e promessas não cumpridas para esconder o vício ou conseguir apoio financeiro e emocional. Esse comportamento mina a confiança entre os familiares e pode levar ao distanciamento emocional entre o usuário e o restante da família. A decepção constante, especialmente para parceiros, pais e filhos, cria emoções profundas e pode até causar rupturas familiares permanentes. Para os filhos, o impacto é especialmente delicado e pode afetar seu desenvolvimento psicológico e emocional. Crianças e adolescentes que convivem com um pai, mãe ou irmão dependente de cocaína frequentemente se sentem acolhidos ou abandonados, já que a atenção e o cuidado que são desviados para lidar com as crises do usuário. Esse ambiente pode levar ao desenvolvimento de baixa autoestima, sentimentos de colapso e até problemas escolares, além de aumentar as chances de desenvolver seus próprios problemas com substâncias no futuro. As famílias de dependentes também sofrem com o estigma e a vergonha social, especialmente em comunidades pequenas ou muito próximas. Muitas vezes, os familiares se sentem isolados e relutantes em buscar ajuda devido ao medo de julgamento ou discriminação. Esse isolamento impede que uma família obtenha o suporte emocional necessário para lidar com a situação, e muitos acabam carregando esse fardo em silêncio, o que aumenta o sofrimento e o desgaste psicológico. Por fim, uma consequência do longo prazo do uso de cocaína em uma família é o desgaste na saúde mental dos próprios familiares. É comum que membros próximos, como pais, irmãos ou parceiros, desenvolvam condições como ansiedade, depressão e síndrome de burnout, devido à constante necessidade de lidar com as crises, ajudar financeiramente ou tentar salvar o ente querido. Esses, muitas vezes, assumem um papel de codependência, vida em família, função de bem-estar do usuário, o que leva a um ciclo de desgaste e exaustão que pode ser difícil de quebrar. Para lidar com as consequências da dependência da cocaína no ambiente familiar, é essencial que os familiares procurem apoio especializado, como grupos de apoio para familiares de dependentes, como Nar-Anon, terapia familiar e acompanhamento psicológico. O tratamento da dependência não envolve apenas o usuário, mas toda a família, que precisa aprender a lidar com a situação, estabelecer limites de segurança e entender o processo de recuperação. A seguir, relato real de uma pessoa que foi dependente de cocaína. Conheci as drogas na faculdade de medicina, aos 17 anos. Não consegui parar mais até os 30 anos. Foram 6 internações e muitas perdas, não só financeiras. Relacionamentos amorosos, oportunidades profissionais e bons relacionamentos familiares ficaram impossíveis. Correr risco de morte era uma constante durante o período, mas o pior era minha limitação, virei um prisioneiro das compulsões. Vivia para usar e usava para viver. Foi quando um colega de profissão, que também era dependente químico e hoje já é falecido por causa da doença, me apresentou o programa de Narcóticos Anônimos. Conheci o caminho para a recuperação há 9 anos, mas estou limpo somente há 3 anos e meio.
Para chegar aqui, 3 coisas foram fundamentais: informação, fundo de poço e admissão. As pessoas não sabem que este problema é uma doença mental e quando você diz isto, todos procuram outras explicações mais plausíveis: falha de caráter, má vontade, falta de Deus, culpa dos pais, traumas de infância, etc. É mais fácil ver o problema desta forma. Sem a informação de que isto é uma doença é impossível se recuperar. Além da sociedade, o próprio adito tem dificuldades em acreditar que se trata de uma doença. Foi o momento que eu decidi seguir as sugestões dadas no tratamento e, quase que magicamente, minha vida só tem melhorado a partir de então. No início da minha jornada fiz o que já sabia que deveria ser feito, achava que ia morrer usando e hoje venho aprendendo que o UNA está de portas abertas para me acolher e me ajudar. Para me manter longe da droga, ainda preciso me vigiar, saber o que vou fazer. Evito algumas pessoas e lugares. Tudo que é ruim para mim hoje eu evito. Procuro decidir tudo da maneira mais correta, calculo e tomo a atitude certa com responsabilidade. O primeiro passo para parar de usar é ter o desejo. Tem que querer muito. É difícil, eu sei. Cada dia eu faço a decisão de não usar. Sim, existe um tratamento eficaz para a dependência de cocaína, mas ele é desafiador e exige uma abordagem integrada, combinando intervenções psicológicas, sociais, em alguns casos, medicamentosas. A dependência da cocaína é complexa, afetando profundamente o sistema de recompensa do cérebro, o que leva o indivíduo a desenvolver um desejo intenso e persistente pela droga. Embora a recuperação seja possível, é um processo que exige persistência, apoio e acompanhamento especializado. Tratamento psicológico e terapias comportamentais. As terapias psicológicas, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, TCC, são fundamentais no tratamento da dependência de cocaína. A TCC ajuda o paciente a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento que levam ao consumo de drogas, ensinando estratégias para lidar com situações de risco e resistir ao desejo. A TCC também trabalha o desenvolvimento de habilidades para enfrentar o estresse e as emoções negativas sem exigir a substância. Outra abordagem eficaz é o manejo de contingências, que utiliza reforços positivos para estimular a abstinência. Em clínicas e centros de reabilitação, é comum que sejam oferecidas recompensas, como cupons ou pequenos prêmios, para aqueles que se mantêm sem o uso da droga por um determinado período. Essa técnica, baseada na psicologia comportamental, busca criar novas fontes de recompensa para substituir o estímulo da droga. Para muitos pacientes, a terapia de grupo, como os narcóticos anônimos, (NA), também desempenha um papel importante. Grupos de apoio prometem uma rede de suporte social e um ambiente no qual os participantes podem compartilhar experiências, fortalecer o compromisso com a abstinência e aprender com as vivências de outras pessoas em recuperação. Tratamento medicamentoso. Ao contrário do tratamento para dependência de álcool ou opioides, ainda não existe um medicamento específico aprovado que funcione diretamente para a abstinência de cocaína. No entanto, pesquisas têm avançadas, e alguns medicamentos estão sendo estudados para auxiliar o controle dos sintomas da dependência. Entre eles, medicamentos como bupropiona, modafinil e topiramato demonstraram algum potencial para reduzir o desejo pela cocaína, embora ainda estejam em fase experimental e não sejam amplamente indicados. Em alguns casos, os profissionais de saúde podem utilizar medicamentos para tratar condições psiquiátricas associadas, como depressão ou ansiedade, que muitas vezes coexistem com a dependência. Esses tratamentos podem melhorar o bem-estar geral e aumentar a capacidade de enfrentamento do paciente. Intervenções sociais e apoio familiar. O apoio da família e da comunidade é um fator-chave para a eficácia do tratamento. Muitas vezes, o consumo de cocaína está relacionado a problemas no ambiente familiar, traumas ou dificuldades emocionais, de modo que o envolvimento dos familiares no processo de reabilitação ajuda a criar um ambiente mais favorável à recuperação. A terapia familiar, por exemplo, é uma abordagem eficaz que permite a aproximação de laços e o desenvolvimento de uma rede de apoio sólida para o paciente. A reintegração social também é essencial.
Programas de reabilitação muitas vezes incluem treinamento vocacional e suporte para ajudar a pessoa a retomar sua vida e buscar novos interesses e ocupações que substituam a busca pela droga. A inclusão em atividades esportivas, artísticas ou educativas pode ser um incentivo importante para manter uma pessoa focada em novas metas. O desafio da prevenção de recaídas. A prevenção de recaídas é um dos maiores desafios no tratamento da dependência de cocaína. A maioria dos programas de reabilitação inclui estratégias para que o indivíduo identifique os fatores desencadeantes e desenvolva métodos para lidar com o desejo. Algumas dessas estratégias incluem o fortalecimento da rede de apoio, o autocuidado e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. As recuperadas podem ocorrer e fazer parte do processo de recuperação, portanto, o tratamento eficaz para a dependência de cocaína inclui uma visão de longo prazo, na qual o paciente aprende a lidar com a frustração e não desistir diante de um deslize. Tecnologia e novas abordagens. Com os avanços da tecnologia, algumas inovações também foram exploradas para o tratamento da dependência de cocaína. Terapias digitais, como aplicativos de apoio e realidade virtual, estão sendo testadas para ajudar os pacientes a treinar habilidades de enfrentamento em um ambiente simulado e seguro. Além disso, abordagens de estimulação cerebral, como a estimulação magnética transcraniana, TMS, estão sendo investigadas para regular a atividade cerebral e reduzir o desejo pela droga. A dependência de cocaína é tratável, mas o processo é multifacetado e deve ser adaptado às necessidades de cada indivíduo. Uma combinação de terapias comportamentais, apoio social, estratégias de prevenção de recaídas, e, em alguns casos, intervenções medicamentosas oferecem os melhores resultados. O sucesso do tratamento depende não apenas do método escolhido, mas também do engajamento e da rede de apoio ao paciente, tornando o caminho de recuperação mais acessível e possível. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir ao vídeo. Esperamos que ele tenha ajudado a esclarecer as dúvidas sobre a cocaína, seus efeitos e os impactos dessa substância. Nosso objetivo é trazer informações confiáveis e completas para conscientizar, educar e oferecer suporte a quem precisa, além de desmistificar temas importantes, e muitas vezes, delicados como este. Se você gostou do conteúdo e quer continuar aprendendo sobre saúde mental, comportamento e temas relacionados, não esqueça de deixar seu like. Isso faz uma enorme diferença para que mais pessoas encontrem este vídeo e para que possamos alcançar um público cada vez maior, ampliando o acesso à informação. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ao fazer isso, você não perde nenhum vídeo novo e ainda ajuda a fortalecer esta comunidade dedicada à educação e ao apoio mútuo. Aqui, sempre vamos trazer discussões relevantes, com temas que impactam diretamente a nossa vida e a nossa sociedade, então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Queremos muito ouvir a sua opinião. Deixe um comentário com suas dúvidas, reflexões ou até mesmo sugestões de temas para os próximos vídeos. Seu feedback é essencial para continuarmos evoluindo e para entendermos melhor quais assuntos você considera mais importantes. Ao participar com seus comentários, você contribui para tornar nosso canal um espaço de diálogo, respeito e aprendizado mútuo. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e pessoas que possam se interessar ou se beneficiar dessas informações. Quanto mais pessoas entendem os riscos e as consequências do uso de substâncias como a cocaína, maiores são as chances de construirmos uma sociedade mais informada e preparada para lidar com esses desafios. Lembre-se, conhecimento é poder, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende junto. Se você conhece alguém que pode estar passando por dificuldades relacionadas ao tema, o simples ato de enviar esse conteúdo pode ser um grande apoio. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal, pela sua interação e por fazer parte dessa jornada com as pessoas. Até o próximo vídeo, e lembre-se, juntos podemos construir um espaço de apoio, aprendizado e troca de experiências. Nos vemos em breve.